isto é o podcast de um chato. Talvez seja bom avisar já. E por isso o melhor é interromper o quanto antes para um compromisso publicitário enquanto os ouvintes ainda aqui estão. Ora bem, mais um a começar um podcast. Sim, senhor. E vai falar sobre o quê? Sobre tudo. Olha que bom. Opa, então chamavam-me a mim. Se é para falar sobre tudo, eu posso falar do humus que guardo no frigorífico, da base e do rímel que mais me favorece, do smartphone que tira as melhores selfies, isto porque uma pessoa aparece muito, não é? Tem de estar sempre bem. Olha, até posso falar da porcaria da torneira da casa de banho que não para de pingar o ping, 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 mói-me o juízo todo. Enfim, posso falar de tudo. Tudo o que há na Vorten, claro. Mais que isso, também tinham que me aumentar o cachê. A sério, eu até posso abordar temas fraturantes, como livros de autoajuda que só autoprejudicam, ou fritadeiras sem óleo. Aí vocês não estão bem a ver a discussão que aquilo dá. É mesmo para fritar, mas é a pipoca. Pronto, já sabem. Se quiserem alguém que tenha muitos temas de conversa, estou aqui, tá? Já perceberam que não me calo, não é? Devido tudo. Tudo e mais não sei o quê. Como a Vorten. Dizia eu, isto é o podcast de um chato monomaníaco cuja obsessão é o assunto que costumamos designar com as palavras humor, comédia, sátira, riso, etc. E o facto de não conseguirmos definir convenientemente aquilo de que estamos a falar contribui para agravar a obsessão. Muita gente tem tentado produzir uma definição satisfatória do humor e falhado, e por isso eu não vou perder tempo com uma definição complicada. Mas vou perder bastante tempo com várias definições simples. Ou talvez deva dizer mesmo simplistas. Pode ser que, isto é a minha esperança, pode ser que várias definições simplistas se reúnam para compor uma complicada. Cada uma vai dizendo qualquer coisa sobre parte do fenómeno e todas juntas vão de contribuir ao menos para uma aproximação. Outro problema prévio, a que também não vamos dar nenhuma atenção, é que nem todo o riso é humorístico e nem todo o humor faz rir. E o que me interessa especialmente é o riso humorístico. É esse que me interessa especificamente. E por isso avanço com uma primeira definição muito incompleta do humor, que é a seguinte. Trata-se de ordenar um conjunto de palavras de modo a que, assim que acabamos de as proferir, elas conduzam uma plateia a produzir um determinado barulho. É isto. É uma definição muito incompleta porque, claro, nem sempre o humor se faz com palavras, mas eu gostava de começar por aqui. E os dois aspectos essenciais a reter são as palavras e o tal barulho que elas produzem, que é a expressão de um efeito agradável que aquelas palavras provocam a seguir a serem proferidas. Ou seja, entendido desta forma, o humor é, tomem nota, uma coisa que se faz com a boca com o objetivo de proporcionar prazer a um número relativamente alargado de pessoas. Por isso não admira que seja uma atividade desconsiderada por gente séria. Agora, eu receio que estejamos a divertir-nos demasiado e por isso vou falar um bocadinho de etimologia, está bem? Para cernar este entusiasmo. Ora bem, a palavra humor nem sempre teve o sentido que nós lhe damos hoje. Durante muito tempo, humor tinha apenas a acessão de fluido, serosidade, secreção, era isso que queria dizer. Isto é o significado que tem, por exemplo, na frase durante o jogo de futsal a virilha do Jorge segregou um humor abundante. Era esse o significado que tinha. Mas, durante muito tempo, na Idade Média, por exemplo, se a palavra humorista significava alguma coisa, o mais provável é que designasse um médico especialista em endocrinologia, por causa da chamada teoria humoral. O Santo Isidoro de Sevilha, sim, Santo Isidoro de Sevilha, descreve assim a teoria na sua célebre enciclopédia. Vou ler. Morbi omnes ex quatuor nascuntur humoribus. Eu, se calhar vou ler em português, que é capaz de ser mais proveitoso para todos. Diz ele: todas as doenças têm a sua origem nos 4 humores, a saber, o sangue, a bilis, a melancolia e a fleuma. Do mesmo modo, continuo a citar, do mesmo modo que são 4 os elementos,
4 são também os humores, e a cada humor corresponde um elemento. O sangue representa o ar, a bilis o fogo, a melancolia a terra, a fleuma a água. O sangue e a bilis são a origem das doenças agudas, a fleuma e a melancolia produzem doenças crónicas. Fim de citação. Noutro ponto, Santo Isidoro explica que a melancolia é a bilis negra, ou humor negro. Vou citar outra vez. A melancolia recebe o seu nome do sedimento negro do sangue misturado com abundância de bilis. Os gregos ao negro chamam melan e bilis dizem cholé. Melan, cholé. Daí, portanto, melancolia. Ou seja, acreditava-se que numa pessoa saudável os 4 humores se encontravam nas proporções justas e equilibradas. Se um dos humores fosse produzido em excesso pelo corpo, era aí que a pessoa ficava doente. Apesar de ter sido descartada cientificamente há bastante tempo, sei lá, para aí no século XVIII ou assim, ainda hoje nós encontramos as marcas desta teoria na linguagem. E é por isso que dizemos de determinados indivíduos que são biliosos, ou sanguíneos, ou melancólicos, ou fleumáticos, consoante o seu temperamento, não é? A que propósito é que isto vem? Já não me lembro. Mas, a certa altura, e notem que estou a ser tão preciso quanto posso, a certa altura os ingleses importaram a palavra francesa humeur, chama a atenção para o meu sotaque, humeur, e transformaram-na em humor, ou seja, tiraram o E, puseram um O, humeur, francês, passou a humor em inglês. E reclamam ter sido eles, os ingleses, a associar-lhe o novo significado de comicidade, de graça, essas coisas. Aliás, na verdade, os ingleses reivindicam mais do que isso. Eles alegam que o humor é uma modalidade do cómico especificamente inglesa. Um senhor chamado Hugh Blair, Hugh, são 2 palavras, Hugh Blair, que por acaso era escocês, na verdade, escrevia no século XVIII que, vou citar, humor é em grande medida uma competência particular da nação inglesa, dizia ele. E apresentava como possível justificação para isso, para essa idiosincrasia nacional específica dos ingleses, a natureza do sistema político inglês. Ele achava que era um sistema que conferia uma liberdade irrestrita aos cidadãos, ao passo que em França, segundo ele, se sentia a influência de uma corte despótica e a sociedade era mais hierarquizada, observavam-se regras muito rígidas de boas maneiras e decoro, e por isso, dizia ele, na Grã-Bretanha a comédia tem um campo mais amplo e pode fluir muito mais livremente do que em França. Estas considerações, que ao que parece eram bastante comuns em Inglaterra, considerações, lá está, isto de dizer que o humor é uma característica especificamente inglesa, era muito comum em Inglaterra achar isto, e isso feriu o orgulho francês, como se nota, por exemplo, quando lemos o que o autor anónimo do verbete sobre humor da enciclopédia escreveu. Começa assim, reparem. Humor, substantivo masculino. Os ingleses servem-se deste termo para designar... Eu estou a ler assim porque é claramente o tom com que ele está a falar. Os ingleses servem-se deste termo para designar um gracejo original, pouco comum e singular. Entre os autores dessa nação, ninguém teve humor em mais alto grau do que Jonathan Swift. E mais à frente ele acrescenta. Os ingleses não são os únicos que têm humor. Swift inspirou-se fortemente nas obras de Rabelais e de Cyrano de Bergerac. As memórias do Conde de Gramont estão cheias de humor e podem considerar-se uma obra-prima do género. E mesmo em geral, este tipo de divertimento parece mais próprio do gênio ligeiro e folgazão do francês do que da maneira de ser séria e ponderada dos ingleses. E pronto, e acaba assim, com alguma irritação. Irritação essa que nós encontramos também na entrada que o Voltaire escreveu sobre a língua para o dicionário filosófico, quando refere o seguinte, ele diz, os franceses já usavam a palavra humeur com o sentido de graça nas primeiras comédias de Corneille e em todas as comédias anteriores. No entanto, meus amigos, o certo é que, se nos dedicarmos a examinar com atenção um dicionário de francês, passatempo que eu aproveito para recomendar, nós verificamos o quê? Que o dicionário registra a palavra humeur, com o sentido de fluido, e a palavra humour, com o significado de forma de expressão cómica. Ou seja, os franceses têm a palavra original, que eles exportaram para a Inglaterra, e a palavra nova que regressou à França depois de transformada pelos ingleses. Ou seja, eles têm humeur para designar líquido, como tinham, e depois pegaram no humor inglês, que por sua vez era humeur francês. Já estou cansado, vou avançar. É capaz de ser uma boa altura para avançar com outra definição. Em 1997 eu conheci
na redação do Jornal de Letras um jornalista da velha guarda chamado José Manuel Rodrigues da Silva. Porquê que isto é importante? Porque às vezes, em dias de fecho de edição, naquelas alturas de maior aperto, ele dizia uma frase que tem sido uma espécie de lema da minha vida. O que ele dizia era o seguinte, portanto, lembro, estamos no dia de fecho da edição, parece que vai acontecer uma catástrofe e o jornal não vai sair. E ele dizia, vamos! A vitória é difícil, mas é deles. Estão a ver, não é? Estão a ver onde é que eu quero chegar com isto? Como sabemos, a frase original que pretende motivar e inspirar é a vitória é difícil, mas é nossa. Ora, a frase do meu amigo parece-me muito melhor por várias razões. Primeiro, ao admitir que vamos perder, tira-nos a responsabilidade de ganhar. E a responsabilidade de ganhar é de facto um peso difícil de suportar. Portanto, ficamos sem ele. Segundo, diz que a vitória dos outros será difícil, o que constitui uma pequena vingança agradável para nós. Tudo bem, os outros ganham, mas vai ser difícil, não vai ser fácil. Terceiro, é uma frase que não vende falsas esperanças. A vida, de um modo geral, é de facto derrota, é perder. Pelo menos a minha. Não sei o que é que se passa convosco. Quarto, indica que, apesar da quase inevitabilidade da derrota, isso não é razão para perder o ânimo. Por isso, continuamos. Vamos, vamos! A vitória é difícil, mas é deles. Por último, e mais importante que tudo, é uma frase que dá vontade de rir a quem está aflito. Quem está subjugado pela preocupação. Fica com vontade de rir nessa situação específica. Ora, eu acho que a vitória do humor é precisamente ser a admissão de uma derrota. Ou melhor, mais ainda, não é apenas a admissão de uma derrota. É a admissão festiva de uma derrota. É isso que é estranho. E para algumas pessoas até repelente no humor. É que alguém celebre um desaire. Portanto, é o oposto das mensagens dos livros de autoajuda. É o rigoroso inverso do lema da pandemia. Não é? É dizer, não vai ficar tudo bem. E retirar disso uma espécie de contentamento. Estou demasiado entusiasmado. Há quem não perceba a razão de ser deste modo de proceder, não é? Este modo de celebrar desaires. Mas o humor, acho eu, assenta quase sempre nessa atitude paradoxal que é simultaneamente lúgubre e galhofeira. Ao mesmo tempo, lúgubre e galhofeira. É uma mistura bizarríssima. É o espírito que está presente, por exemplo, nesta canção. Foram os The Specials com o tema Enjoy Yourself, It's Later Than You Think. Vamos agora saber como está o trânsito. Este conselho, aproveita enquanto podes, porque isto não dura muito. É antigo, aliás mesmo muito antigo, e parece sensato. Se calhar podemos argumentar eu posso, porque me apetece. Podemos argumentar que cada piada é uma reedição deste conselho. Não pelo que a piada diz, mas pelo efeito que ela pretende provocar. Esse efeito, curiosamente, não tem grande prestígio, o que até certo ponto se compreende, não é? O riso é uma manifestação física, é do domínio do corpo, e o corpo é bastante menos nobre do que o espírito, embora tenha, enfim, algumas coisas atraentes, como, por exemplo, é muito difícil fazer conchinha com o espírito. É só uma das vantagens, mas em geral é bastante menos nobre do que o espírito, não é? O riso, além disso, é barulhento, provoca uma convulsão que desfigura o rosto, faz com que as pessoas percam o controle de si mesmas, é só defeitos. Já o sorriso, por exemplo, é civilizado, mas o riso tende a ultrapassar a fronteira da decência. Ora bem, parece-me que humor e riso estão, e eu diria que estão orgulhosamente, do lado do que é reles. Não é? Estão mais do lado do profano do que do sagrado, mais do lado do caos que da ordem, mais do lado do abjeto que do sublime, mais do lado do feio do belo, mais do lado do que é obsceno do que é casto. E têm, além disso, afinidades muito problemáticas com a loucura, o mal e o excesso. Portanto, ao passo que a atitude séria se caracteriza pela busca de sentido, por exemplo, o humor e o riso exprimem um certo comprazimento com o absurdo. E também me parece que o humor está claramente mais do lado da desilusão do que da esperança. A esse propósito, se me permitem,
a última definição que vou propor é o título disto: coisa que não edifica nem destrói. É uma frase das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que a Tinta da China acaba de editar na sua magnífica coleção de literatura humorística. Uma completa e feliz coincidência, como calculam. A propósito deste livro, queria dizer o seguinte: uma vez alguém pediu ao Woody Allen que escolhesse os seus 5 livros preferidos, e um dos que ele indicou foi este. Ficou impressionado, diz ele. A palavra que ele usou foi shocked, por o livro ser tão encantador e divertido. Diz ele: charming and amusing. Ele diz: não queria acreditar que era de um autor de uma época tão longínqua. É tão moderno e divertido, é uma obra muito, muito original. E acrescentava: é sobre um assunto de que gosto e que o autor trata de um modo muito espirituoso, com grande originalidade e nenhum sentimentalismo. E, aliás, isso não admira, uma vez que o sentimentalismo é inimigo, é muito provavelmente o pior inimigo do humor. Ora, o livro é bastante invulgar, até porque é escrito por um defunto. Atenção que não estou a revelar nenhuma surpresa, porque nós sabemos desde o título, não é? São memórias póstumas, lá está. E o livro está dedicado ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. É uma dedicatória que também não é digamos, inusitada, não é? Não é assim tão frequente encontrarmos uma assim. Logo no início, dirigindo-se a nós, aos leitores, o autor diz que escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e previne que não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. E tem razão, aliás. E pouco mais à frente aparece então a frase que dá o título a este podcast. É a descrição daquilo que ele está a escrever. É a maneira como ele descreve as suas memórias. Diz ele: obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Agora, eu sei que certos espíritos ficarão, se calhar, desconsolados com a ideia de que o humor possa ser isto, ou seja, uma coisa que não edifica nem destrói. Mas eu creio sinceramente que a disposição humorística é avessa a grandes aspirações e inclina-se para considerar pretensiosa e até ridícula a intenção de edificar ou destruir. Porque tanto aquele que julga ter a missão de edificar como o que se sente habilitado para destruir estão forçosamente convencidos da sua própria importância, não é? E parecem, além disso, incapazes de conceber que uma coisa simples, que é entre a edificação e a destruição, há várias atitudes possíveis e até estimáveis. Além disso, o humor é uma espécie de antídoto para o fanatismo. É antidogmático, digamos assim. E por isso é natural que, sendo embora mais do que passatempo, seja sempre menos do que apostolado. Eu vou ler um bocadinho do capítulo 24, proporcionando um momento de grande espetáculo. O capítulo chama-se Curto mas Alegre. Diz assim: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Ora bem, parece-me que é possível detectar na disposição do defunto exatamente a mesma disposição do humorista. Ou seja,
o mesmo despudor a exibir as suas fraquezas, a mesma liberdade em relação aos constrangimentos sociais, o mesmo desdém sobre o que parece importante. Isto já sou eu a falar, não sei se perceberam, acho que se nota bem, porque a qualidade da prosa diminuiu. Portanto, esta ideia, segundo a qual se ri mais e melhor quando se está morto, é, aliás, muito popular. E justificadamente, parece-me. Disse justificadamente. Num dos diálogos dos mortos, Luciano de Samosata, eu digo só Luciano, enfim, temos uma relação tão longa, eu digo só Luciano, põe Diógenes a dizer o seguinte, portanto, lembra-se que Diógenes está morto, não é? E diz o seguinte: ó Pólux é um senhor, pelos vistos tem nome de loja de eletrodomésticos ou o que é. Portanto, Diógenes diz assim: ó Pólux, recomendo-te, logo que chegues lá acima, creio que é já amanhã a tua vez de voltar à vida, se por acaso vires Menipo, o cão, deves encontrá-lo em Corinto, lá para as bandas do Craneu, ou então no Liceu, fazendo troça dos filósofos em permanente discussão uns com os outros, que lhe dês este recado: ó Menipo, Diógenes convida-te, se já troçaste o bastante das misérias terrenas, a vir cá abaixo para te rires muitíssimo mais. Sim, que o teu riso aí na terra pode de algum modo ser injustificado, e muitas vezes se pergunta: quem conhece completamente o que há para além da vida? Ao passo que cá em baixo não cessarás de rir com todo o fundamento, como eu agora, sobretudo ao veres os ricos, os sátrapas e os tiranos, agora tão reles e tão insignificantes, só reconhecíveis pelas suas lamentações. Vê como essas criaturas são frágeis e ignóbeis, a recordarem continuamente a sua vida terrena. Dá-lhe, pois, este recado. Portanto, eu não sei se fica claro onde é que eu quero chegar, mas é aqui. É a seguinte ideia: parece-me que defuntos e humoristas são mais ou menos a mesma coisa. Isto é, estão ambos, digamos, num plano parecido, que é diferente do dos vivos. Estão ambos a observar o mundo a uma distância desencantada, a escarnecer das ilusões e do tempo em que as tinham. Isto é, mesmo quando estão a fazer pouco de outras coisas e dos outros, estão sempre a fazer pouco de si próprios também. E, portanto, mais uma vez fica claro que, caso morrer não nos seja, por qualquer razão, conveniente, a atitude humorística é uma excelente alternativa. Poder-se-á perguntar: está bem, mas por que raio é que se há de adotar uma atitude humorística na Terra, ou seja, enquanto estamos vivos? Eu acho que é uma boa altura, atenção. E além disso, encontramos uma boa resposta no Brás Cubas. Ele diz logo no início, numa altura em que ainda não está morto, mas quase, diz ele: eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Lá está, é uma boa estratégia, acho eu. Ainda a propósito do Brás Cubas, só uma nota final: talvez algumas referências já não sejam tão familiares aos leitores do século XXI, mas quem tiver dúvidas conseguirá esclarecê-las em www.machadodassis.net, onde encontrará edições anotadas de todos os romances e contos do autor. Agora uma pausa e já voltamos a falar. Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. Posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. Está aqui comigo o professor Abel Barros Batista, que é uma pessoa que já leu as memórias póstumas de Brás Cubas mesmo até ao fim, não foi, professor? Sim, mesmo até ao fim. Muito bem. Isto é, acho que sim. Certo. E aproveitando essa circunstância, o que eu lhe perguntava era o seguinte: que vantagens é que um autor tem em ser defunto? Bom, o próprio Brás Cubas explica, não é? Há uma vantagem interessante, não sei se tem a ver com ser defunto. O Brás Cubas é homónimo de uma personagem histórica da colonização do Brasil. Exato. Daqueles que andaram lá a fazer maldades e tal. E o pai dele pôs-lhe o nome Brás precisamente para o confundir com essa família, porque o pai estava a fazer uma falsificação para dizer que era descendente desse Brás Cubas. Hoje, o Brás Cubas que nós conhecemos é o do Machado de Assis, ninguém sabe quem é o outro. Embora haja uma rua no Porto e parece que também há uma
uma rua em Lisboa. Eu não sei se isso é uma vantagem de estar defunto, mas há duas vantagens, ou duas características que estão aqui, não é preciso ler até ao fim, porque elas vêm logo no fim do prólogo. Ele tem um prólogo leitor e no fim diz que não vai explicar a primeira vantagem. O remédio para angariar simpatias é não fazer um prólogo extenso, e que nem sequer vai explicar como é que, estando morto, escreveu o livro e o mandou para cá. E depois acrescenta isto. Esse processo seria, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pague-me da tarefa. Se não te agradar, pague-te com um piparote a Deus. Ora, esta frase sintetiza, a meu ver, na minha modesta opinião, na minha perspectiva, ou como dizia uma pessoa uma vez, no meu enquadramento, sintetiza a vantagem de estar morto. A primeira vantagem é que ele despede-se. Mas esta despedida é uma despedida enfática. Ele, na verdade, já está despedido. Ele está morto, está do outro lado, não vai voltar. Não vem, por exemplo, a um programa da tarde na televisão. Como é que teve a ideia de fazer este livro? Estava morto há pouco tempo, não me tinha ainda habituado e tal. E pensei, vou tentar ir ao fundo de mim mesmo através da escrita. Não, isto não vai acontecer. Não lhe vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, ele não regressa. É uma grande vantagem. Mas é uma vantagem crucial. Ele não regressa do livro nem para esclarecer, nem para complementar, nem para pedir desculpa, nem para nada. Ele está a despedir-se aqui. Despede-se realmente. E depois despede-se de uma maneira muito curiosa, que é, quem gostar, ele fica grato, fica gratificado, aquilo é pagamento suficiente. Quem não gostar, ele dá-lhe um piparote. Que hoje nós usamos piparote como um termo assim que dá para murro, estalada, não sei o quê. Mas na verdade piparote é aquele gesto que se faz com o dedo médio preso no polegar e depois solta-se e manda-se uma mosca, uma migalha, assim. É um gesto mínimo, mas que tenha a dimensão de uma grande força. É como se fosse o super-homem expulsar qualquer coisa. É um gesto de expulsar, de afastar uma coisa que é ridícula, mas que está a incomodar, não é? O piparote. Esse piparote é aquilo que se dá às pessoas que não gostam, que é basicamente isto: se não gostas, olha, vai-te embora. Eu ignoro. É um gesto que não chega a ser violento, mas envolve alguma indiferença. Portanto, desse ponto de vista, o Brás Cubas está numa posição ideal. Ele vai contar a sua história, embora não o diga logo, e vai contar indiferente ao que as pessoas pensem ou julguem, etc. Muitas vezes diz que a grande vantagem dele é que, como está morto, pode contar tudo e confessar e tudo. Eu não acho que seja isso grande vantagem. Ele próprio diz que pode confessar, pode dizer, não sei o quê, mas ele pode confessar certas coisas porque está a fazer um livro em que certas coisas podem ser confessadas. E esse é que é o grande interesse do livro. Isto é, ele está morto, mas ao mesmo tempo ele faz um livro que é um livro absolutamente invulgar. Nunca ninguém fez um livro assim. É curioso, é um ponto que muitas vezes não é referido, que a apresentação do livro, este prólogo que eu li as últimas linhas, não diz que o livro vai contar a história dele. Ele diz que usou a forma livre, que escreveu com a tinta da galhofa e a pena da melancolia, que vai ter a simpatia de uns e não terá a simpatia de outros, mas em momento nenhum ele diz que o livro é sobre ele. Só no primeiro capítulo, que se chama Óbito do Autor, curiosamente, é que ele explica que morreu e que esteve muito tempo a decidir se começava pelo princípio ou pelo fim, isto é, se começava pela morte ou se começava pelo nascimento. Mas o que ele faz é um livro. E nós, do ponto de vista do leitor e do ponto de vista do autor, o que interessa é o livro que ele está a escrever, o modo como ele está a escrever. Se ele vai confessar ou não vai confessar, pode ser mais ou menos interessante. Mas trata-se de um livro. E esta possibilidade dele fazer um livro organizado de uma maneira muito estrambólica, com capítulos pequenos, com frases às vezes absurdas. Logo o começo é ele explicar que morreu de uma pneumonia, mas que a causa não foi isso. Ele quis fazer um emplastro antipocondríaco para curar a melancolia da humanidade. Logo isso sugere que temos um autor assim bastante extravagante.
E a possibilidade de escrever um livro extravagante, que é ao mesmo tempo um livro que sugere uma seriedade grande, ou uma gravidade grande, porque tem, enfim, ele cita autores clássicos, ele tem um filósofo no fim, enfim, não vale a pena estar a adiantar muito, porque as pessoas vão gostar de ler, mas essa conjugação cria um livro único. E a grande vantagem dele estar morto é ele poder fazer esse livro único, porque não tem que responder por ele e pode organizá-lo da maneira que ele acha adequada, mesmo independentemente de ser verdade ou não ser. O que leva àquele ponto que nós tínhamos já há algumas vezes falámos, que é que no fundo esta posição do Brás Cubas como defunto é a posição do humorista. Exato. Que devia ser isso. Agora essa parte que... Sim, foi isso que eu estive a defender na primeira parte disto, em que estive a falar sozinho antes do professor chegar. Estive a defender exatamente isso, ou seja, que a posição do defunto e a posição do humorista são em grande medida parecidas, porque estão ambos numa espécie de num plano diferente. Na verdade são idênticos. Distanciado, exato, é isso. Ainda bem que o professor vem cá validar essa minha... Ainda bem que validei. Hipótese. Validar é um verbo que é tão usado agora. Não interessa. Tem que validar o ticket. Exatamente. Mas atenção, na frase tem que validar o ticket, temos dois problemas. Não só a utilização do verbo validar, mas também o ticket, que é a palavra inglesa ticket, dita por portugueses com sotaque francês. Sim, mas há ticket e há piquet. Piquet que é um tecido, se não me engano, não é? Ticket também é a versão portuguesa. Sim, pois é. Mas porquê dita à francesa, professor? Enfim. Je sais pas. É claro. Vraiment. Bom, mas vamos a esse ponto do humorista que isso é... Sim. Do humorista e do defunto. Sim, de serem aparentados. Assim, repara, eu acho que não são aparentados. Acho que, em rigor, são idênticos. Certo. Ou seja, a um humorista não lhe serve de nada estar defunto, porque ele já... Sim, esse é o lado interessante do livro. Nós... lemos este livro e a certa altura esquecemos que o homem está morto, como esquecemos na maior parte dos casos. Lemos um livro de Saramago, as pessoas que leem esquecem que ele morreu, ou do José Cardoso Pires esquece que ele morreu. Lemos o Camões, enfim, a pessoa sabe que ele morreu, mas não há ninguém que diga, sabes, já reparaste que ele morreu, hein? Sim, claro, se ele não morresse o livro não existia e tal. Mas e existe toda aquela teoria da morte do autor, que é uma teoria que significa que o autor, no momento em que publica o livro, não pode trazê-lo assim. Portanto, o livro é ingrato, o livro nunca volta ao autor. O Saramago, por acaso, dizia que devia ter uma cinta a dizer este livro leva um autor dentro. Mas depois o Zeferino Coelho, que era da Editorial Caminho, achou que era muito pesado. Porque realmente os livros não levam o autor dentro. Os livros têm uma vida própria e os leitores leem, uns gostam, outros não gostam, mas nunca regressam ao autor. Mas nós hoje vivemos num período em que os autores gostam que regresse, ou melhor, há um dispositivo grande, editorial, mediático, jornalístico, que favorece isso. E no século XIX isso já começava a surgir. É uma grande ousadia do Machado de Assis, na altura, que ter criado um autor morto, precisamente para mostrar uma das coisas, acho eu, estou a atribuir-lhe uma intenção, mas uma das coisas é mostrar que o autor não regressa, não volta desse livro. E ele está a escrever e escreve o livro como quer e afronta o leitor, e chega a dizer que o único defeito do livro é o leitor. Que quer uma coisa depressa e aquilo não anda depressa, etc. Portanto, ele afronta o leitor, não, é indiferente na maior parte das situações, mas ele não pode regressar a explicar nada. Se alguém lhe perguntar, mas o que é isto do Quincas Borba? Afinal, esta filosofia é o que é o certo? É o que está no livro. É a única coisa. Depois, enfim, há um aspecto curioso, depois ele tenta recuperar o Machado de Assis, o livro é meu e tal, mas essa parte agora não é particularmente relevante. Mas isso é o que acontece, essa situação é rigorosamente o que acontece com o humorista. Aqui há uns meses houve uma situação engraçada em Lisboa, um professor de medicina que escreveu umas piadas atrás de um cartaz, foi lá escrever, assim, uma intermitência infantil, acho eu, assim, com umas letras, a dizer umas coisas, claro. Ele criou um grande sobressalto. E ele, diante do sobressalto, disse, mas era uma piada. As pessoas que me conhecem sabem que eu não penso aquilo. Ora, isto devia estar... a Associação Nacional de Humoristas devia ter emitido uma declaração, porque as pessoas que o conhecem não se interessam pelo que ele pensa sobre o assunto. E se aquilo era uma piada, não interessa o que ele pensa. A natureza das piadas é que as pessoas dizem piadas independentemente do que pensam. Exato. É essa a questão principal.
E nesse sentido, as piadas e o humorismo fazem parte de uma esfera que não é a esfera da comunicação. Exato. Mas ele está a concordar. Bom, assim começa bem. Não, a esfera da comunicação, as pessoas... A ideia clássica de liberdade de expressão é enunciados relevantes, discursos relevantes, são protegidos porque ofendem este ou aquele e, portanto, têm que ser protegidos pela lei, para haver liberdade. E para que aqueles que têm pensamentos diferentes ouçam os argumentos, etc. Ora, no caso do humor, a grande anomalia do humor é que o humorista não exprime nenhuma piada. Perdão, não é isto. Não exprime a sua opinião, não exprime o seu pensamento, não exprime sentimentos, nada. E, portanto, não tem que vir dizer era uma piada, porque ou é uma piada, e toda a gente vê, como, por exemplo, aquela piada a perguntar ao Marcos Mendes se ele é a edição de bolso do Marcelo Rebelo de Sousa. Não há ninguém que diga, mas, pelo amor de Deus, aquilo não é coisa que se pergunte. Obviamente que é coisa que se pergunte, porque a coisa se impôs por si própria. Porque é um golpe de gênio fazer uma pergunta. Depois ninguém vai esmiuçar o que é que significa ser a edição de bolso. É óbvio que não tem pós-fácil, não tem notas de rodapé, portanto é uma coisa mais simplificada. Mas naquele caso, vir dizer, pedir desculpa e vir dizer que pensa o contrário é a negação do próprio humorismo. Portanto, aquela pessoa não devia dizer piadas, mas ao mesmo tempo foi bom que tivesse dito porque ilustra a natureza que o humor tem e a dificuldade que nós temos em lidar com ele. Quando dizemos uma piada, ela pode ofender, porque há pessoas que se ofendem, mas não há hipótese nenhuma de a fazer regressar e dizer, desculpe, ignora o que eu disse. Isso que eu disse está ofendida. Estou muitíssimo. Então, olha, eu retiro a piada. É um peso que me tira do peito. Sim, estão muito mais... Não é possível acontecer. E daí que o humorista tem que ficar calado. Isto é, tem que não responder, tem que estar na posição do morto. A piada vai seguir o seu curso. A piada, o discurso, o espetáculo, o livro, segue o seu curso, independentemente do que as pessoas pensarem, independentemente do que o humorista pensa. Isto é um aspecto muito importante. E é importante que fique ao abrigo da liberdade de expressão, mas notando o aspecto que eu acho que é decisivo, que o humor não é propriamente uma forma de expressão. O humor é qualquer coisa que se faz, que é espontâneo ou que é deliberado, mas é para mudar a atmosfera. Uhum. Não é? O humor muda a atmosfera. E é o que acontece neste livro. Ele começa a contar a sua história e a atmosfera do livro vai melhorando progressivamente. Estamos a ler um livro sobre um sujeito do século XIX que diz que morreu de um emplasto hipercondríaco, depois conta a história do pai, conta a história da genealogia, e a certa altura vem o pai, a mãe morre, o pai diz isto não é vida e tal, e ele encontra uma mulher que se chama Eugénia, que é manca. Uhum. É logo no princípio, não é? Exato. Ele fica desvanecido, usa a expressão ao pé dela umas 4 vezes no mesmo parágrafo, e depois pergunta-lhe, mas magoou-se? Ela diz, não, eu sou coxa de nascença. Ele fica muito influenciado. Porque é bonita-se coxa, porque é coxa-se bonita, não é? Mas imediatamente após ele aceitar a proposta do pai de casar com a Virgília, aparece-lhe aquela mulher bonita por quem ele manifestamente se apaixona e, aliás, usa a expressão ao pé dela sentia uma satisfação física e moral. E depois inventa uma voz que lhe diz, levanta-te e entra na cidade, e vai embora, foge, porque para ele era uma vergonha. Para mim não seria uma vergonha casar com uma mulher coxa, mas para ele era uma vergonha casar com uma mulher coxa, não é? E depois tem aquele desaire vai cortejar a Virgília para casar com ela, mas depois a Virgília casa com outro. Isso também é logo no princípio. Não se preocupem. É logo no princípio. Mas logo a seguir, ele torna-se amante dela. E é uma sucessão de coisas extraordinárias. À medida que vamos lendo, percebemos que a vida dele é resultado da incapacidade dele se governar a si mesmo e dar curso às suas paixões, mas é ao mesmo tempo uma vida bem sucedida. É a Marcela, é a Eugénia, é a Nha Loló, a própria Virgília. Não há mulher nenhuma que passe por ele com quem ele não tenha um relacionamento, digamos assim, relativamente, e o da Virgília então bastante significativo. E no final, quando ele volta a falar do emplastro, no último capítulo, ele diz, divino do emplastro, tu eras a minha glória porque foi inspiração direta do céu.
mas o acaso não quis que fosse assim. O que é uma frase extraordinária, eu acho que ninguém notou isso. O céu inspira, mas o acaso cá em baixo diz desculpa lá, mas não pode ser. Não pode ser. E entre o céu e o acaso é como está a vida dele. É uma vontade de fazer coisas que ele quer brilhar, não é? Quer ter esse brilho, e ao mesmo tempo é um tropeçar constante no acaso. Isto do ponto de vista da história, mas o lado mais interessante é o modo como ele vai descrevendo essas sucessivas etapas. O modo como organiza os capítulos, as metáforas. Tem uma maravilhosa que ele diz: a mãe morre, ele diz que ficou aturdido, e depois acrescenta: e no entanto, era eu um fiel compêndio de trivialidade e presunção. É uma frase extraordinária. Um compêndio, nós dizemos que um compêndio é de uma pessoa que. O Leonardo da Vinci é o compêndio do Renascimento. O Ricardo Araújo Pereira é o compêndio do amor em Portugal. Diz-se muito, sim. Não é? Diz-se muito, não é? Agora, o compêndio de trivialidade e presunção é o contrário. O que é um compêndio? Ele era a expressão acabada, como nós hoje podemos dizer. O modo como ele descreve aquilo é um modo de desafrontado, distanciado, mas ao mesmo tempo envolvido, porque ele está a falar da vida dele. E isso é o que faz o encanto daquele livro. É um tipo de humor em que ele, de facto, não regressa para explicar o livro, vai explicando aos poucos. Não faz provavelmente confissões, mas também não esconde. E mesmo quando fala daquelas coisas que não foram assim muito elegantes, como encontrar um embrulho cheio de notas e usar o embrulho para dar à senhora que mantinha a casa em que ele tinha os encontros com a Virgília, mesmo isso, ele faz aquilo sempre com um humor que não é sarcasmo, não é destrutivo, também não é confessional. Há sempre uma dimensão quase terna em torno daquilo que lhe diz respeito. Isso define a atmosfera do livro como um livro assim radioso, que nós lemos sempre com imenso prazer, mas em que estamos deslumbrados ao mesmo tempo com duas coisas que é muito raro de acontecer na literatura. Por um lado, a história, que é uma história realmente engraçada, com muitas peripécias, com muitos acasos e gente a morrer, Cubas, como o pai quando morreu. E ao mesmo tempo damos atenção ao modo como o livro vai sendo escrito. Que este capítulo não é sério, ou me engano, ou fiz há um despropósito no capítulo anterior, capítulos só com reticências. É impossível ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas sem dar atenção à materialidade do livro, aos capítulos, ao modo como ele escreve. E isso é uma manifestação humorística. A meu ver, é um livro realmente humorístico em que a comédia aparece e desaparece, como de resto ele diz, uma filosofia desigual que não inflama nem regela. E cria... Ora brincalhona, ora austera, não é? É isso. Que é mas sim, mas agora perdi-me. Faz mal, professor. No final, aquela frase final, ou seja, o homem tem uma obsessão com, digamos, o seu próprio nome. A perpetuação do nome, não é? E a última frase é não transmitir a ninguém o legado da nossa miséria, não é? Significa isso, não tive filhos. Isso é a tal frase que seria a frase de Piparote, certo? Exatamente, é isso. O professor, já agora deixe-me só explicar aos nossos ouvintes que o professor tem uma hipótese de versão portuguesa da palavra punchline, que é frase de Piparote. Frase de Piparote. Exatamente. E portanto, a punchline do livro, ou seja, a frase de Piparote, é aquela última em que ele diz: não transmitir a ninguém o legado da nossa. O fardo. Como é que é? O legado da nossa miséria. Mas a frase não é exatamente essa. Pois eu calculei porque eu estou a citar de cor. Pois, o que ele diz é: não fiz isto, não fiz aquilo. O capítulo é de negativas. Exato. Não fui ministro, não tive o empréstimo, não casei, não tive filhos, eu não sei o que mais. E depois diz: quem lê isto imaginará que sei quito com a vida, que não houve sobra nem bíngua. E imaginará mal, porque deste lado de cá do mistério encontrei-me com um pequeno saldo. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso. Ora, o pequeno saldo é um saldo positivo. Porque é que não ter filhos é um saldo positivo? É um problema, porque em parte tem a ver com o pai, não é? O pai queria que ele continuasse o nome, mas era um nome de família. E o pai diz-lhe, quando ele está na Tijuca, assim, muito mexuruca, muito acabrinhado, melancólico, o pai diz: tens que viver, há que continuar o nosso nome, continuá-lo e engrandecê-lo cada vez mais, foge da obscuridade, não andei a trabalhar e a gastar, coisa que os pais todos dizem, mas ele
faz de cada feito que imagina para o filho um feito atribuível à família. E ele não está lá, ele não está nisso. Ele pensa mais nele, está concentrado nele, até porque está de luto, está melancólico, está concentrado em si mesmo e na perda da mãe. Mas acaba por ceder. E é aí então que ele encontra lá a tal Vênus, o que ele chama a Vênus manca. E que desperta nele sensações muito interessantes, que naturalmente o desviam um pouco do pai. Mas e depois, quando a Virgília não o quer, não casa com ele, o pai morre. E o próprio Brás Cubas diz que acha que foi disso que ele morreu. E o capítulo chama-se Cubas, que é um título significativo. Portanto, o pai morreu porque Cubas foi rejeitado pelaquela pindérica que casou com o Lobo Neves. É como se fosse uma afronta à família. Para o Brás Cubas, esta ideia não existe quase de raiz. Ele está preocupado com o nome dele. Mesmo o episódio do emplastro, logo no início, a colocar o emplastro como a causa da morte e dizer que porque é muito engraçado, porque ele diz, de um lado, filantropia, eu ia curar a humanidade. Aos amigos não escondi que tencionava ter lucro, mas para mim o que eu queria era ver as caixinhas rutilantes com o nome emplastro para as cubas. Ele queria ver o nome. Exato. Queria ver... Mas é o nome dele enquanto indivíduo. O que é uma coisa compreensível, considerando que ele era homónimo de um outro. Deve ter passado da escola a dizer, então Brás, já chegaste Santa, como aquelas pessoas que chamam Humberto e outros assim, que passam a vida a ouvir na escola piadas, não é? Ele quer diferenciar-se. Portanto, há um lado importante de diferenciação individual que o Brás Cubas tem, que nunca chega a ser bem sucedido. E depois quer ser poeta, e quer ser... não chega a ser ministro, quer ser bacharel. Todo esse processo é relativamente claro. Mas, a certa altura, ele vai com a Virgília. Vocês não estão a ouvir nada. Ele vai com a Virgília, vão a passear, e ela está assim de uma maneira estranha, e ele olha para ela e sente-a estranha, e pergunta-lhe o que é, e ela diz, nada, e ele sente tem um sobressalto, e diz, senti em mim um fluido, uma coisa misteriosa. Era ela que estava grávida. E ele descobre, e depois começa a chamar a essa vontade de ter filhos o fluido misterioso. Uhum. E depois tem um capítulo fantástico em que ela lhe pergunta, não olha para mim, não fala comigo. Ele diz, estava a falar com o embrião. Ele diz, estava enlevado, porque ela estava grávida, ele estava enlevado um embrião anónimo de obscura paternidade. Aquilo é praticamente o momento em que tanto o legado do pai de continuar o nome, como o interesse dele, do nome dele, estão completamente arruinados. Porque ele está apaixonado, é o termo, por um embrião que é anónimo, não sabe se é dele, se é do outro, de obscura paternidade, e que ainda por cima vai desaparecer no ponto em que Laplace não se distingue de uma tartaruga. Que é o momento mais implacável do livro. E ele perde tudo aí, nessa altura. Esse desejo de ter filhos, o desejo de paternidade, é a coisa mais difícil de explicar no livro. Ele próprio diz, um fluido que eu não sei como explicar, não sei como pôr no papel. Desde que vê a Eugénia, ele tem cócegas de ser pai, é a expressão que ele tem. Portanto, ele experimenta aquele fluido, aquela coisa misteriosa que ele não sabe o que é, mas que ele não nega, não rejeita, não recua diante daquilo, e vai ao ponto de fazer toda uma fantasia, que ele é bacharel, que ele está a falar no Parlamento, que ele vai ser isto, vai aquilo, e depois desfaz-se. Portanto, a única explicação que há para o saldo ser positivo é um malogro do pai compensar a experiência dele, e aquela experiência, ainda que frustrada, de querer ter um filho, ter sido uma promessa de qualquer coisa que não houve, mas qualquer coisa que ele experimentou. A outra hipótese é considerarmos, que é a hipótese talvez mais distante ainda, é considerarmos que na verdade o saldo é póstumo, é depois de morto que ele faz as contas da vida, e é nesse momento que ele engendra a ideia do livro. Porque se formos a ver quem é que escreve o livro, nós não sabemos quem é que escreve, mas é ele próprio, Brás Cubas, que escreve o livro. Portanto, como é que ele triunfa sobre o colonizador? Certo. Sobre o homónimo dele. O homónimo dele. Ele obscurece, oblitera completamente o homónimo dele. Nós sabemos que existe um homónimo do Brás Cubas porque lemos o Brás Cubas. E as pessoas que moram na rua Brás Cubas nem sabem quem é.
Professor, muito obrigado. Eu não queria acabar sem antes uma nota que não tem a ver com o livro, que é o seguinte, professor, a sua obra académica, como é óbvio, é admirável, isso não há dúvida. Mas em minha casa, a hora do almoço. Com certeza, mas como sabe, a sua habilidade que eu mais admiro é a capacidade que tem para detectar pequenas muletas linguísticas que ocupam espaço nas frases, mas não servem para nada. E a última que o professor detectou é realmente um achado, que é a expressão aquilo que é. Ou seja, quando as pessoas dizem, vamos supor, nós vamos estar atentos àquilo que é a manobra ofensiva do Passos de Ferreira. Como é óbvio, é inútil. Pode-se dizer, nós vamos estar atentos à manobra ofensiva do Passos Ferreira. E, no entanto, as pessoas insistem em dizer aquilo que é. E, portanto, o que eu queria era saber como é que o professor faz esse tipo de descoberta, que tipo de alegria é que sente quando as faz, e o que é que... Lá está. E o que é que, grande tristeza, eu não tenho alegria nenhuma. Teorizasse sobre aquilo que é, o que é que lhe parece? Não, eu não tenho alegria pessoas... nenhuma, porque vejo isso na televisão, desde ministros a jornalistas. Tenho pena que as pessoas falem tão mal. E entristece-me isso. Não tenho alegria nenhuma. Acho que essa foi a única, Ricardo. A única. Um dia eu estava a ouvir, ainda no tempo do governo Passos Coelho, estava a ouvir o porta-voz, já não me lembro o nome dele, e ele disse, alguém lhe fez uma pergunta e ele disse assim: não me cabe a mim comentar aquelas que são as declarações do Presidente da República. E são aquelas que são, mas curioso, que forma extraordinária de... E nesse caso concorda em género e número. Mas, exatamente, porque agora a expressão tornou-se indeclinável. Dizes aquilo que é os bombeiros a atuar no cenário de... Mas não é só essas. Há muitas expressões. Essa tornou-se viral na altura da pandemia. Toda a gente dizia. A Ministra da Saúde não dizia uma frase em que não tivesse aquilo que é. Uma única, era uma coisa impressionante. Até tínhamos dificuldade em ouvir. Mas... eu acho que é uma maneira de preencher o espaço e de dar à frase de uma forma mais composta. E nós temos tendência para isso. Todos nós sofremos de uma coisa que se chama uma percepção de que a linguagem é insuficiente. E por isso é que dizemos descer para baixo e outras coisas. Uma breve alocução, um grande beijinho e coisas no género. Que depois aqueles puristas que fazem livros a criticar as pessoas que falam mal, certo, enriquecem a dizer não se deve dizer isso, não se deve dizer aquilo, não sei o quê, que é também uma coisa disparatada. Mas há muitas, já essa, o e bem, há dito isto, que é uma pausa que também é... Mas a maior parte delas vem do inglês. A maior parte dessas muletas. São coisas já às vezes rítmicas, de ênfase, não sei o quê. Agora, eu acho é que nós devíamos, o que nós estamos a precisar não é nem de gramáticos, nem de corretores. Estamos a precisar de uma Associação Nacional das Declarações Enfáticas. Por ordem nas declarações enfáticas. Porque aquelas coisas... Isto é o maior filme que já houve. Isto é a maior gafe que algum ministro já comentou. Nós abrimos o jornal e é o maior desastre desde que há registro. O mais pequeno desastre a seguir àquele que aconteceu quando havia registro. É a temperatura mais alta desde ontem, que esteve igualmente alta. E depois, tudo que mete números é muito mau. Porque depois dizem, inflação cai, mas preços sobem. A inflação cai. Às vezes não sabemos o que é aquilo que quer dizer. O que é que quer dizer cai? Porque tornou-se um clichê para dizer que o valor determinado, valor numérico de determinada coisa desceu ou diminuiu. Porque mesmo descer pode ser uma metáfora, mas agora cai é muito expressivo, é muito enfático. Olha, a inflação caiu. Coitado, magoou-se. Pensa nisso, mas não, toda a gente já percebe. Caiu quer dizer que o valor desceu. Mas se a seguir pomos uma frase em qualquer outra coisa sobre explode, estoura, escala, todas essas frases, ainda hoje vi num jornal que não sei o que, vai escalar. O conflito vai escalar. Em Portugal, ora, é uma coisa, vai escalar. É os professores. E a crise ia escalar. Ora, nós não temos serras onde se possa escalar. Temos aquelas coisas para os miúdos. Sim, sim. Aquelas paredes. Escalada, não sei o quê. Não é escalar. Mas cada vez mais a linguagem mediática está dominada por clichês, lugares comuns. Aquilo que é um fenómeno estranhíssimo. Não sei explicar. Mas eu não tenho nada... capacidade nenhuma de descobrir, não fico nada alegre quando descubro. Às vezes estou com atenção às coisas que as pessoas dizem e acho graça a coisas interessantes.
Dito isto, professor, chegamos ao fim. Muito obrigado. Obrigado eu e até à próxima. Sim, fica por aqui o primeiro episódio de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre medo. A não perder.